Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a mais um Psique em Xeque. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe aí seu like e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Além disso, coloque aí no comentário aquilo que você achar interessante sobre o conteúdo que nós estamos oferecendo, bem como dando sugestão para novos vídeos, novos conteúdos aqui. Hoje, por exemplo, eu gostaria de deixar aqui um pré-aviso, né, de que está vinculado aí ao nosso último vídeo, que foi sobre o movimento Red Pill, né, como sendo um sintoma da masculinidade contemporânea. E aí tem um inscrito nosso que deixou lá um pedido, o Marcelo Lotti, que pediu para que nós falássemos sobre novos sintomas, né, novos outros sintomas que estão apresentando na contemporaneidade vinculado à masculinidade. E aí eu já gostaria aqui de deixar aqui um aviso prévio que nós vamos estar fazendo um novo vídeo sobre abordando essa questão das masculinidades a partir da série que está bombando aí na rede social, que é sobre a Netflix, sobre adolescentes, que diz um pouco da crise ou das crises da masculinidade no momento. Coincidiu, né, de nós fazermos aí. Assista aí, você que não assistiu, assista o nosso último vídeo sobre o movimento Red Pill, né, como esse novo sintoma da contemporaneidade, bem como fica aguardando aí que nós vamos fazer um vídeo em cima dessa série, abordando ali alguns aspectos, claro, a partir da psicanálise, a partir de alguns conceitos da psicanálise, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. O conteúdo de hoje ele é um pouco distinto do habitual aqui no nosso canal. Hoje eu vou tentar aqui arriscar fazer algo que eu nunca fiz aqui, que é fazer um react. Geralmente o nosso conteúdo aqui é partindo, né, de conceitos da psicanálise, discutindo psicanálise e algumas outras coisas, pensamento contemporâneo, especialmente envolvendo a psicologia e a psicanálise, mas também filosofia e algumas outras áreas que possam ter contato, né, especialmente com a psicanálise. Mas geralmente a gente parte da questão conceitual, teórica, e também abordamos questões da cultura, da sociedade, a partir desses conceitos da psicanálise. Só que o conteúdo de hoje, como eu já disse, é fazer um react. Eu quero fazer um react a um vídeo do professor Clóvis de Barros Filho, que é um vídeo bem conhecido na internet, que é onde ele fala sobre brio, e é um vídeo que foi nos apresentado quando eu ainda estava na graduação em psicologia. Duas professoras numa aula conjunta apresentaram esse vídeo, e esse vídeo mudou a minha perspectiva, a minha vida intelectual, deu uma virada de chave a partir do meu contato com esse conteúdo. E hoje eu queria transmitir um pouco do que foi as minhas impressões com esse vídeo, do meu percurso intelectual, enfim, e conversando com vocês um pouco a partir desse vídeo do professor Clóvis, que é, como eu já disse, professor, palestrante, doutor, né, filósofo, advogado, enfim, jornalista, formado também em jornalismo, enfim, alguém com grande percurso acadêmico, percurso na mídia tradicional também. Então, eu quero partir de alguns pressupostos. Então, vamos lá, vamos reagir a esse conteúdo do professor Clóvis. Tenham paciência comigo, é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui no canal, então tem que me dar ainda com essa questão tecnológica aqui, mas vamos lá, vamos tentar reagir a esse vídeo aqui no canal. Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google, KANT, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, as 3 primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não se incomoda com o 1000, nós vamos dar para ele uma chance. 3 páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê, ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula.
Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também, porque é também assim que eu leio. Lê a terceira vez o primeiro parágrafo, aí vai para o segundo parágrafo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então gasta 1 hora em 3 páginas. Aqui é o primeiro ponto que eu queria abordar nesse vídeo. Como eu disse, eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu estava na graduação de psicologia, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer também a licenciatura em filosofia, mestrado, e estou no percurso também, estou em andamento, né? Estou no 3º ano de doutorado em psicologia. Então, depois desse vídeo, eu já tenho um percurso maior do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, de um percurso dentro do campo do conhecimento, né? E quando eu vi esse vídeo a primeira vez, estava na graduação, eu acho que foi muito oportuno as professoras terem colocado esse vídeo para a gente, porque isso deu uma virada de chave. Isso por quê? Como o professor bem aborda, e ele está falando de um texto de Immanuel Kant, né? A Metafísica dos Costumes, é um texto complexo de Kant, portanto que quando ele falou isso, eu assisti esse vídeo, eu fui lá conferir o texto, é um texto complexo, de fato, para quem não está habituado com o conteúdo acadêmico, especialmente o conteúdo filosófico e também de outras áreas que daqui a pouco eu vou tocar, produz o desconforto, porque parece que você não foi alfabetizado ao ler, entende? Parece que a gente não foi alfabetizado. Então, assim, é um conteúdo denso, como a maioria dos filósofos muitas vezes são, não são todos os filósofos assim, mas muitos são. Kant, em alguns momentos, é assim. Tem aqui, eu posso pegar como exemplo, tem vários, né? Mas Hegel, Fenomenologia do Espírito, não vai facilitar o caminho de quem quiser ler. Esse livro aqui, ó, de Karl Popper, eu vou pegar isso como exemplo, não sei se dá para ver, a luz atrapalha. Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. Eu estava na graduação quando eu li esse livro, e eu olhava para minha esposa, né? Eu ia nela, ficava lendo lá no escritório, aí eu saía do escritório e ainda me falei assim, eu não estou entendendo nada que esse cara está falando. Mas eu continuei, é isso que eu disse, que esse vídeo do professor Clóvis me transformou assim, a minha percepção. O meu desconforto não me estagnava a não querer avançar e entender o que o cara escreveu. Eu insistia, eu ia pesquisar, eu ia ver vídeos, eu ia ver alguém explicando. Para quê? Para que eu aprimorasse a minha capacidade intelectiva. Então, outro exemplo, né, Lacan, qualquer seminário, sei lá, vou pegar aqui o seminário 10 de Lacan. Lacan, aí falando da área que aqui no nosso canal que mais vai se voltar, que é para psicanálise, Lacan não vai facilitar o caminho de quem vai ler. Se querer pegar achando que vai estar lendo um conteúdo simples, que vai rapidamente entender o que o autor está dizendo, não é o caso, principalmente da psicanálise lacaniana. O Freud nem tanto, né? Tá aqui o Freud nem tanto. Freud é acusado pelos seus detratores, como alguém que escreve bem. E por isso ele convence a partir da escrita sobre os pontos dele, né? Peraí, o pessoal da PBE, enfim, depois eu vou fazer um vídeo aí sobre essa questão também da pseudociência. Aí se vocês deixem aí no comentário, se gostar desse formato de react, que eu vou reagir também ao pessoal da psicologia baseada em evidências depois. Enfim. Eu tive um ato falho de detentores, né? Um ato falho. Os detratores, né, do Freud acusam ele de escrever bem. Já Lacan não facilita esse caminho. Então qualquer seminário de Lacan que você for ler vai ser difícil. Não estou dizendo que o Freud seja simples, mas é mais fácil de compreensão porque ele tinha a intenção de ser mais fácil. O Lacan também tem a intencionalidade de apontar para a lógica de funcionamento do inconsciente, da questão significante, enfim, do significado, da questão do simbólico. Então Lacan não vai facilitar o caminho para quem está entrando e já vai pegar os seus seminários e ler. Então, só dar uma dica aqui, um parêntese, se for começar a ler psicanálise, primeiro que para ler Lacan é preciso ler Freud. Né? Não tem como você ler Lacan sem ter passado pelo Freud. Mas o Freud, eu recomendaria, se fosse para ter uma recomendação, a começar a ler Freud por Freud, né? E não pelos seus comentadores. Já Lacan, o caminho eu indicaria o inverso. Se for começar a ler Lacan, eu indico começar pelos seus comentadores e depois ir para Lacan, porque vai ser talvez mais palatável, enfim. Mas o ponto é que esses autores não vão ser autores simples de ler.
vão ser autores complexos. Então, o aperfeiçoamento do conhecimento, a academia, a faculdade, é um espaço propício para que isso aconteça. Então, é isso que o professor Clóvis está tentando fazer com essa motivação. Depois eu vi uma entrevista com ele, ele explicou qual era o contexto dessa aula e por que ele tomou essa atitude. Ele disse que se fosse hoje ele não falaria dessa forma. Eu gosto bastante da oratória e da retórica do professor Clóvis. Então, assim, não seria para mim um grande problema ver do jeito que ele falou, mas é óbvio que tem hoje grandes questões de como se aborda o aluno, né? Então também não vejo nenhuma contradição ele falar que hoje não diria desta maneira. Ele disse que estava gente atrapalhando a aula, e é uma aula que demanda uma certa apreensão, uma certa atenção, né? O que hoje é muito difícil, tendo em vista a lógica de subjetivação dos jovens, de toda a sociedade, mas dos jovens principalmente, que é através de reels, shorts, vídeos rápidos, conteúdo que se modifica muito rápido, porque esta é a lógica da internet e das redes sociais, enfim. Eu entendo também o panorama atual e a dificuldade para um professor, muitas vezes, passar conteúdos densos, o que demanda atenção e gastar tempo. Eu já digo de antemão, não é possível aprimoramento intelectual, aprimoramento de conhecimento sem demandar, sem investimento de tempo. E eu sei muito bem que não é todo mundo que tem, infelizmente, o tempo para fazer isso. Mas, se alguém se dispôs a estar num espaço onde no caso, uma academia, que está lá para discutir de conteúdos densos, sair do espaço do conhecimento do senso comum, porque existem conhecimentos diferentes, o conhecimento do senso comum, ele é importante, para o nosso dia a dia nós mais usamos o senso comum do que teorias, né? Porém, se a pessoa se disponibilizou a estar num espaço como a academia, ela tem que estar disposta a entender que vai encarar conteúdos densos, como é o caso da psicanálise lacaniana, como é o caso da filosofia de diversos autores, enfim, em toda a área do saber é assim, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Alguém já te falou que você deveria ser psicóloga? E se eu te falasse que para ser terapeuta... Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não. Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né? Vai lá, para você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito, não, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Você, dali para cima você não passa. Você está dando razão para os gregos. Nasceu para coió, não é da... Não pode. Isso te fere a alma. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar.
no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar agora. E você erra! Vai ser burro na cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Aqui tem um outro ponto, né? Muitos pontos. O primeiro dele é a ideia do brio, né? É uma questão de brio. Você ser provocado. Brio, troque brio, vergonha na cara. No popular, né, coloquialmente, brio é vergonha na cara. A sua cara, na minha cidade, eu sou de Minas, né? Na minha cidade a ideia é assim, sua cara não queima. Sabe? Quando a pessoa fica vermelha, né, de vergonha, você não tem vergonha. Tá? Aqui eu entendo a ideia do professor Clóvis, que é esta provocação, né, de que a gente não deve aceitar a estagnação intelectual. Nós não devemos nos submeter à forma estrutural que nós somos colocados a funcionar nela. Ou seja, nós somos formados, muitas vezes, dentro do contexto histórico-cultural brasileiro, para sermos pessoas ignorantes. Isso é quase que um projeto, porque é só nós olharmos para a qualidade, não por causa dos profissionais, tá? Da qualidade do ensino fundamental, do ensino médio, alguns casos ensino superior, né? Não devido aos profissionais, mas é da forma estrutural que o Brasil é construído e de como que as pessoas funcionam muitas vezes de maneira acrítica, né? De maneira a não ter condições, porque não lhe foram ofertadas estruturalmente condições para ser melhor intelectualmente do que são. Então, assim, infelizmente era um nível de analfabetismo altíssimo e ainda, no nosso contexto, há um nível de analfabetismo funcional brutal. Pessoas que estão na graduação, até mesmo na pós-graduação, tanto no mestrado, no doutorado, ou até mesmo nas pós-graduações lato sensu, pessoas que não têm condição, muitas vezes, de entender determinadas coisas. Por quê? Porque estruturalmente é assim que foi construído e em alguns momentos ainda é feito que o status quo permaneça onde está, né? Vide aí as reformas que tem no ensino médio, né? Busca de tentativa de retirar da grade curricular sociologia, filosofia, ou seja, as disciplinas que são responsáveis para nos fazer pensar de forma crítica, para nos tirar do lugar de sermos meros reprodutores do capital e nos adequarmos ao sistema capitalista e apenas termos pessoas funcionais dentro da forma industrial ou dentro da forma tecnológica de funcionamento como classe operária. Então, assim, como eu disse, é quase que um projeto para a coisa ser assim, né? Se não for de fato um projeto, não quero entrar aqui, porque senão fica também um negócio de teoria de conspiração, né? Mas, enfim. Mas não precisa nem de teoria, né? É como a estrutura vai se formando, como que sociologicamente a coisa vai sendo colocada, como que politicamente vai sendo transformada a sociedade assim. E aí o professor Clóvis cita uma coisa importante fazer aqui, um disclaimer, né? Que é a ideia de que ele fala, olha, eu comi na infância, ele é bem específico, né? Eu tomei leite materno, leite ninho, né? Muito específico aqui, uma marca específica. Mas, enfim, a gente sabe muito bem que nem todo mundo tem acesso aos bens materiais, à condição material, para lhe ofertar na infância uma boa alimentação adequada, especialmente no Brasil. Nós, na atualidade, por exemplo, estamos vivendo aqui uma inflação altíssima, o alimento está lá em cima. Né? Infelizmente, não são todas as pessoas que têm a mesma condição. E nós sabemos que o processo nutricional tem efeito sobre ao desenvolvimento da criança, e também, posteriormente, obviamente, vai chegar na fase adulta. Isso afeta algumas coisas, nós sabemos disso. Né? Eu não sou da área, então não vou aqui tentar explicar, porque não é minha área não é meu objeto de estudo, enfim. Né? Mas a gente sabe que tem efeito. Isso aí na graduação de psicologia, a gente passa por isso, mas muito superficialmente. Mas a gente sabe que tem efeitos. Então nem todo mundo tem o acesso que o professor Clóvis está dizendo. Porém, todavia, a época que eu assisti esse vídeo, eu também tive esse questionamento com os professores. Será que todo mundo tem acesso ao que ele disse ali?
porque nós sabemos que isso tem efeito sobre as pessoas. Mas eu gostei muito da resposta das professoras. Elas ressaltaram um pequeno detalhe. Essa instituição que o professor Clóvis, nessa época, estava dando aula, é a USP. É a maior, uma das maiores universidades da América Latina, é uma das que mais produz artigos científicos, trabalhos acadêmicos na América Latina, e a USP é uma das mais difíceis, muitas vezes, de passar em algumas disciplinas, em alguns cursos, né? Bem como tem outras, mas aonde ele está é a USP. Ou seja, todos os alunos que ali entraram são pessoas que demonstraram pelo recorte, quer seja do Enem, quer seja do vestibular, que são e que teriam condições de estar lá. Ou seja, a exigência de que, para que essas pessoas viessem, se fossem convocadas a fazer um esforço maior para tentar entender autores complexos, como é o caso da aula do professor Clóvis, que eu assisti essa aula toda umas 5, 6 vezes já, tá, gente? Não assisti só o corte, não. Eu fui para a aula toda, inclusive uma aula espetacular, sobre Immanuel Kant, sobre a moral, enfim, sobre o imperativo categórico, enfim. São pessoas que tiveram condições de entrar na USP. Então, as professoras fizeram essa ressalva e eu acho ela válida. De fato, se as pessoas passaram pelo processo do crivo, do Enem ou do vestibular para estar ali, são pessoas que já têm e demonstram ter condições de estar ali. Então, são pessoas que podem sim, se esforçar e tentar entender autores complexos, como é o caso. Então, assim, é uma questão, muitas vezes, como ele disse, de brilho. Em alguns momentos, algumas pessoas têm que trabalhar de manhã, à tarde, estudar à noite, mas não é o caso, como a gente sabe muito bem, a realidade das universidades estaduais, em alguns casos, e federais. A gente sabe qual o tipo de recorte socioeconômico, muitas vezes, que estão dentro dessas universidades. São pessoas que, muitas vezes, têm condições e tempo para fazer, estão ali para estudar mesmo. Né? Eu tive a oportunidade, depois da graduação, de ter a oportunidade de estudar. Estudei, fiz minha graduação de manhã, durante o período da manhã, não trabalhava à tarde. Isso, né, não trabalhava à noite. Foi um período que eu tinha uma renda em casa. Então, assim, me foi entregue uma oportunidade que muitas vezes alguns dos meus colegas que estavam lá na faculdade não tinham. Eu saí de lá e ia para o trabalho. Tinha colegas que trabalhavam à noite, chegava de manhã. A gente sabe dessa realidade. Hoje eu sou professor universitário e entendo os alunos que também têm essas condições e a gente tem que ter maior, assim, a gente tem que entender cada caso. Né? Mas no caso de uma universidade da magnitude da USP, como é a UFMG aqui em Minas, como é a UERJ lá no Rio, enfim, poderia citar tantos outros nomes, né? As privadas como PUC Rio, PUC Minas, PUC Rio Grande do Sul, a gente sabe muitas vezes a característica de muitos alunos que estão aqui. Então é preciso haver um esforço para entender textos complexos, para entender autores complexos. E o professor Clóvis está ressaltando que esta é a chance que eles têm de fazer isso. Porque se a pessoa não vai seguir carreira acadêmica, ela vai para uma indústria, ela vai para uma organização, muitas vezes ela não vai se voltar mais para isso. Porque agora ela vai trabalhar na área dela específica, não vai ser um acadêmico, não vai ser um pesquisador. Esse é o momento de se submeter a tentar ler um texto difícil, né? Como eu disse, se a pessoa não vai para a área acadêmica, não vai ser um intelectual e tal, ela não vai fazer isso em outros momentos da vida dela, porque não faz parte do escopo de vida dela. Agora, aquele momento ali é um momento de formação dessa pessoa. Então, é o momento de se submeter a um crivo de passar por textos e conceitos difíceis, por autores difíceis, encarar coisas difíceis, intelectualmente, que demandam muito da gente. Quem já foi à academia sabe quanto esforço a gente... Eu gosto de correr de vez em quando na rua, o quanto que eu tenho que esforçar para sair para fazer isso. Assim, já tem tempos que eu não vou, porque é um esforço que tem que tirar tempo, tem que esforçar, o corpo vai responder mal. Então, exercício intelectual é igual ou pior. Sentar e ler um livro de 1.000, 2.000 páginas não é fácil. De 500 páginas não é fácil. Vai demandar esforço, principalmente com a lógica de subjetivação das redes sociais. Né? Mas, enfim. Vamos lá, vamos continuar aqui. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Você vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for.
Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, e aqui está a empresa, aí tem... Mas pelo amor de Deus, velho, sabe, na quinta série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Aqui tem alguns outros pontos, né? Essa ideia de que assim, ó, isso não tem nada a ver comigo. Num curso de qualquer que seja ele, tá, gente? Vão ter disciplinas que você não vai gostar de estar fazendo ela. Isso é qualquer curso que você for escolher cursar na faculdade. Tem disciplinas lá que você vai ter pavor delas, mas é da grade curricular e é obrigatório que você faça. Né? Imagina, alguém que sempre teve afinidade pela psicanálise, como é o meu caso. Eu tive que estudar outras áreas da psicologia. Né? Não teve o que fazer, era um curso de psicologia, não era um curso de psicanálise, um curso de psicologia. Então não tinha o que fazer. Então eu passei por todas as outras disciplinas. Pela terapia cognitivo-comportamental, pela análise experimental do comportamento, pela teologia, pela psicologia sistêmica, eu falei teologia, o ato falo porque eu fiz teologia também, mas que mais? Sei lá, psicologia social, que a gente pode versar com algumas áreas da psicanálise também, mas por outras tantas, né? A existencial humanista, não tem o que fazer. Então, anatomia, neuroanatomia, fisiologia humana, neurofisiologia, tem que passar por tudo isso dentro da psicologia, não tem o que fazer. São as disciplinas que compõem aquele curso pelo qual eu me submeti a fazer. Eu não vou ver só o que eu quero ver. Né? Não funciona assim. Então, se submeta a ler. Então eu li os textos de análise experimental do comportamento, eu li os textos de terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, por que eu me inclino mais para um? Porque eu li e falei, olha, essa aqui não faz muito sentido para mim, eu acho que não me captura. Né? Então, aí você tem que ler, não tem o que fazer. Isso não é para mim, né? Não é para mim. Por exemplo, quem estuda na PUC, no caso a PUC Minas, vão fazer alguns ensino religioso, tem disciplinas de cunho religioso. Por quê? Porque é da base da instituição. A pessoa não quer, ela não gosta, tudo bem, mas ela vai ter que cursar aquilo, porque está dentro da grade, e ela se submeteu a estar naquele espaço. Então, assim, o convite é que enfrente os preconceitos que a gente tem, independente da disciplina que seja, enfrente as dificuldades. Muitas vezes a gente fala, eu só não gosto. Muitas vezes, gente, a gente está dizendo que não gosta porque está com preconceito, como eu disse, ou a gente tem dificuldade de entender. E aí o convite é enfrente isso, enfrente o preconceito, enfrente as dificuldades, né? Eu tive pessoas que me falaram abertamente que não gostavam de psicanálise porque achavam muito difícil. E que não ia para... Assim, não estou dizendo que as outras sejam fáceis, tá, gente? O que eu estou dizendo é que para estas, na interpretação destas pessoas, para elas a psicanálise era mais difícil e a outra para ela fazia mais sentido e era mais simples para a compreensão dela. O que pode acontecer em via oposta também. Alguém que tenha inclinação para a psicanálise, consiga fazer assimilação da psicanálise, mas tenha dificuldade com outras áreas, com a análise experimental do comportamento, com a terapia cognitivo-comportamental, ou com a fenomenologia humanista, a fenomenologia existencial. Enfim, tem gente que vai enfrentar dificuldades a depender de como se formou enquanto sujeito, aqui se valendo da psicanálise. Né? Porque o desejo inclina para um lugar, mas a pessoa vai ser submetida ao crivo de outras tantas disciplinas lá dentro. Então, o convite é, olha, ter sangue, como ele está falando, enfrente isso, correto? Então, assim, eu acho que é uma boa perspectiva que o professor Clóvis coloca para a gente aqui. Né? Mas vamos continuar lá. Professor, eu não faço questão nenhuma de... Tudo bem. Fiz o que eu pude. O que faz um sistema de CRM ser ótimo? Bem, ele não... Porque é isso mesmo, né?
o que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para 2 ou 3. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Cadê a porra do negócio? Né? É que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala, eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu estou gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né, na cozinha para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo. Para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale des objets accomplis. Então, aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration sociale. Aí você lê a porra da frase, les circuits de... E você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então você é um ser defecante, né? Não, por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar. Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse brio que eu estou falando. É esse brio. É esse brio que levará você a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos, correr, nadar travessia. Exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Tal. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem por que não entender, cara. Tá aí. Gostaria que você deixasse aí também no comentário sua percepção. A ideia do vídeo é justamente assim, tem pessoas que vão talvez entrar em contato com esse conteúdo, que o professor, com a aula do professor Clóvis, vão se sentir humilhados ou qualquer coisa do tipo. Não foi o meu caso. Eu entendi pela via da qual supõe ser a proposta dele enquanto um docente, que é aperfeiçoar a transmissão de conhecimento para os alunos, ou seja, é aperfeiçoar com que esse aluno que chegou em um determinado patamar, né, de condições de interpretação de determinados textos, de conceitos, de autores complexos, e aperfeiçoar, fazer com que esse aluno avance, melhore, essa pessoa saia do lugar de inércia, muitas vezes a qual ela é submetida, né? E aqui, usando aqui até uma expressão da física, eu tenho textos aqui, eu tenho livros aqui de Einstein, de física. Mas o que eu sei de física? Até hoje nada. O que eu sei eu aprendi na graduação, no ensino médio. Mas tem aqui, porque se uma hora eu precisar recorrer, tentar entender qualquer coisa, eu vou enfrentar. Não é o caso agora, tá, gente? Não tenho muitas inclinações para essa área. Mas se precisar enfrentar, eu vou tentar. Não significa que eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E a gente tem que olhar, talvez, para o conhecimento desta maneira, com esforço, com dedicação, com busca de aperfeiçoar. Porque quando você for convocado a dar o seu parecer sobre determinado assunto, você tem que estar bem fundamentado por pessoas que vieram antes da gente, pessoas que pesquisaram antes, pessoas que têm um percurso, pessoas que fizeram um grande trabalho antes da gente chegar e nos apresentar condições para lidar com determinados assuntos, determinados temas na sociedade, sobre o ser humano, sobre a vida humana, sobre todos os aspectos da humanidade, como é o caso da
de várias disciplinas que ultrapassam o escopo, muitas vezes, que é da praticidade cotidiana, que é daquela que volta para questões operacionais, por exemplo, para atividades laborais operacionais, né? Como é o caso da astronomia, por exemplo, vai investigar coisas das galáxias, do universo, enfim, são coisas que são muito amplas e que não necessariamente estão diretamente ligadas com esse nosso cotidiano, mas que são precisas, têm a necessidade de serem enfrentadas, são inquietações no ser humano que ele vai buscar respostas, né? Via disciplinas científicas, disciplinas de toda ordem, ou então na arte, enfim. Então, diga aí o que vocês pensam, gostaria que você deixasse aí no comentário, quem ficou até aqui, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, deixa indicações, coloque qual é a sua percepção, e se você vai sair do lugar da estagnação intelectual e também vai querer avançar mais, independentemente da sua área de atuação. Pode ser que você seja um operário e esteja entrando em contato com esse conteúdo. Então não é só na vida intelectual. Eu já fui operário, então sei muito bem como é também atuar nessas outras áreas da vida, né? Então se você é um pedreiro, se você é um soldador, se você é um pintor, se você enfim, qualquer que seja o trabalho que você exerça na sociedade, qualquer que seja o ofício, que você possa aperfeiçoar, sair do lugar que você se encontra e venha encontrar condições em si mesmo de enfrentar aquilo que é difícil dentro da sua área de atuação e debruçar-se a estudar mais sobre a sua área e assim se desenvolver e ser um melhor profissional, bem como uma melhor pessoa frente à sua crítica, ao seu ofício. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal e até o próximo Psique em Cheque. Valeu!